Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estarei resolvendo esse exercício de eletrostática, concretamente interação de cargas. E antes de começarmos mesmo, vou pedir para que deixe aí o seu like, partilhe o vídeo para que mais pessoas vejam e subscreva-se também no canal, caso ainda não seja inscrito, para que seja notificado no caso de haver aí novos vídeos, que isso vai me ajudar muito. Então, continuando aqui o exercício, diz 3 cargas iguais e de valor Q cada encontram-se nos vértices de um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero é que ele tem todos os lados iguais e consequentemente todos os ângulos internos iguais, e o exercício continua ainda dizendo que carga, não é? Que pedem aqui sinal e valor, deverá ser colocado no centro do triângulo de modo a equilibrar as forças de repulsão mútuas. Então vamos tentar aqui esboçar o nosso triângulo. Vamos colocar aqui um ponto, temos aqui um ponto, outro. Não é fácil desenhar aqui, então aqui o triângulo, não é? Então as cargas vão estar nos vértices, então teremos aqui Q, outra carga Q, como disseram são iguais, outra carga aqui, Q, e falam de uma carga no centro aqui, podemos aqui por tracejado, centro aqui e o centro aqui, e uma carga aqui, né, que querem o sinal e o seu valor, e nesse caso o valor que pedem logicamente vai ser em função de Q maiúsculo, né? Temos que expressar a carga Q minúsculo em Q maiúsculo, e que é a carga que vai poder aqui equilibrar essas cargas, não é? Então, se formos a ver aqui numa primeira fase, vamos analisar a interação entre essas cargas maiores, porque aqui falam de carga Q que deverá ser colocada no centro, de modo a equilibrar as forças de repulsão. As forças de repulsão aqui são devido ao fato dessas cargas terem mesmo sinal, não é? E então, tendo elas mesmo sinal, elas vão repelir-se. A interação desta com esta, por exemplo, uma das forças será para lá e outra para lá, aqui outra para lá, outra para cá, outra para lá, outra para lá. Então vamos representar aqui essas forças. A interação desta com esta vai resultar numa força assim, e outra aqui, e a interação desta com esta vai resultar numa força assim, porque a distância entre elas é igual e o módulo também das cargas é igual, então vão ter o mesmo módulo também as forças, é por isso aqui tem quase o mesmo comprimento aqui vai ter também aqui repulsão, e depois a interação entre esta e esta, teremos aqui uma horizontal e outra horizontal. Então podemos aqui colocar ou dar o nome de FQQ, que é maiúsculo nesse caso porque é a interação entre as duas QQ, então aqui FQQ também, que vai ser quase a mesma, ou vai ser a mesma situação, não é? FQQ, FQQ, aqui FQQ, e assim. E por conta dessas forças aqui, haverá uma resultante, não é? Poderia aqui representar a resultante via rebatimento das forças no eixo horizontal e na vertical, mas para ser mais objetivo vou usar a regra de paralelogramo, não é? Sabemos que quando temos dois vetores, assim podemos achar o vetor resultante a partir da regra dos paralelogramos. É só colocar aqui um segmento paralelo a este e aqui outro paralelo, não é?
E vamos aqui, temos uma resultante, uma força aqui resultante, aqui a força, não é? E aqui vou colocar força resultante ou força que resultante. E o cenário aqui vai ser o mesmo nas outras cargas, mas para reunir o tempo mesmo não vou ir mais a detalhes aqui, mas só para representar isto. Então, aqui, se formos a perceber, por conta da interação entre essas cargas, a tendência aqui é de essa carga ser repulsionada para lá, e esta ser repulsionada para lá, e esta também para lá. Então precisamos de uma carga aqui no centro que crie uma interação tal que haja uma força que puxe cada uma das cargas, não é? Então, numa primeira fase, se formos assumir que cada uma dessas cargas é positiva, a carga que estiver aqui vai ter que ser negativa para que haja atração entre elas, não é? Para puxar a outra. Então aqui também, se essa for negativa, essa for positiva, essa vai puxando aqui, assim como essa vai puxar. Então, sendo essa negativa aqui, vai puxar essa, assim como ela vai puxar essa. Então, podemos notar aqui que não nos disseram nada acerca do sinal de quê, não é? Não disseram se é positivo ou negativo, mas aqui nos perguntam qual deve ser o sinal de Q minúsculo. Então, a única coisa que nós podemos dizer aqui é se o Q vai ser do mesmo sinal ou do sinal contrário, porque não se diz nada se é positivo ou negativo isso aqui. E como podemos notar aqui, para que haja atração aqui, esta carga vai ter que ter um sinal contrário a das restantes, não é? Então só podemos dizer isso para responder a essa primeira questão, qual é o sinal? O sinal de que vai ser contrário a das outras cargas. Então, indo mais adiante, tendo sido colocada aqui a tal carga de sinal contrário, vai criar o quê? Vai criar aqui uma atração, vai puxar esta, não é? Assim como esta também vai puxar. Aqui também esta vai puxar esta, porque tem sinal contrário. E esta vai ser puxada por aquela, por conta do sinal contrário, assim. Aqui também essa vai ser puxada, assim como essa vai ser puxada. Então, em termos de nome, para essas forças aqui, podemos considerar F, Q, não é? Serve para as duas, não é? Para poupar espaço aqui não vou pôr para cada uma delas, só vou pôr assim. Aqui também FQQ, não é? Então, continuando aqui, nós temos que achar essas forças, não é? A FQQ e esta FQ resultante para que haja equilíbrio de cada uma das cargas. Se formos a ver aqui, para que essa esteja equilibrada, esta força aqui que puxa para este sentido deve ser igual a essa força também que puxa para aquele sentido. Aqui também essa força que puxa para este sentido deve ser igual à força que puxa para aquele sentido. Então o que temos que fazer aqui é achar essa força que é resultante, mas antes disso temos que achar primeiramente FQ, Q e FQQ. Vamos assumir aqui que a distância entre elas é L, não é? Sendo o lado do triângulo, podemos considerar que é L. Então, FQQ vai ser igual a K vezes o módulo da primeira carga, podemos considerar aqui Q vezes o módulo da outra aqui Q, não é? Sobre a distância entre elas é L e ao quadrado, não é? Dissemos aqui pela fórmula da força que tem que ser a distância ao quadrado e a distância entre elas é L, não é? Então L ao quadrado. E continuando, nós queremos agora a força resultante e pela regra de paralelogramo nós sabemos que o vetor resultante vai ser determinado da seguinte maneira. Então o vetor resultante ao quadrado vai ser igual a um dos vetores ao quadrado mais outro vetor ao quadrado mais duas vezes um dos vetores vezes outro vetor vezes cosseno do ângulo entre os vetores. Então com isso vou colocar aqui força QQ
resultante ao quadrado vai ser igual a força QQ ao quadrado mais a força QQ, que é outra, ao quadrado, esta mais esta ao quadrado, mais 2 vezes uma delas, QQ, vezes a outra, F QQ, vezes cosseno do ângulo entre elas. Então temos que colocar aqui este ângulo, não é? Se formos a ver, este ângulo é semelhante a este, e este ângulo aqui, sabemos nós que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e como são todos iguais, sendo eles 3, vamos dividir 180 por 3, teremos 60, o que quer dizer que este aqui também é 60, então teríamos aqui cosseno de 60 graus. E continuando aqui, teríamos F QQ, resultante ao quadrado vai ser igual, aqui podemos dizer 2 vezes F QQ ao quadrado, como vemos aqui, este é igual a este, mais 2 vezes este, 2 vezes o produto entre esses dois, então teremos aqui 2 vezes F QQ ao quadrado também, vezes cosseno de 60, cá entre nós sabemos que é 1 sobre 2, então podemos simplificar isto com este, ficamos aqui com F QQ resultante ao quadrado vai ser igual a, aqui ficamos apenas com F QQ ao quadrado mais 2 vezes F QQ ao quadrado, ficamos com 3 F QQ ao quadrado, o que quer dizer que a força QQ resultante vai ser igual a raiz de 3F QQ ao quadrado, não é? Isso vai ser igual a raiz de 3F QQ. Espero que todos se lembrem dessa fórmula, não é? Isso é matéria da 11ª, não é? Então, continuando aqui, já achamos a fórmula da força resultante e sabemos que FQQ é igual a isto. Teremos aqui então força QQ resultante vai ser igual a raiz de 3 vezes FQQ é isto, então teremos KQ ao quadrado sobre L ao quadrado. Essa é a força resultante, esta aqui. Agora, a nossa missão é achar essa força aqui, não é? Já temos aqui as cargas que interagem, que é Q minúsculo e outra aqui maiúscula. Então podemos dizer aqui F QQ vai ser igual a K, constante de Coulomb, vezes módulo de Q vezes módulo de Q minúsculo, assim, sobre a distância entre elas daqui até aqui, que vamos ter que determinar porque não temos, e aqui ao quadrado, a distância entre elas ao quadrado. Então, como é que vamos determinar essa distância aqui? Temos aqui um certo triângulo, não é? Os ângulos são conhecidos, na verdade, porque aqui nós sabemos que é 60 e este ângulo é metade de 60 é 30. Quanto a este ângulo aqui, nós sabemos que isto tudo aqui é 360 e este ângulo é 1/3 de 360, então 360 dividido por 3 é 120, logo saberemos daí que este ângulo aqui é 120 e os restantes aqui temos 30, assim como aqui também 30, e conhecidos os ângulos de um triângulo, assim como um dos lados, podemos determinar outros lados, porque sabemos que aqui é L, queremos determinar este aqui, podemos chamar aqui a lei dos senos, onde quando temos um triângulo assim, um lado A, depois ângulo oposto alfa, depois um lado B e o ângulo oposto beta, e um lado C e o ângulo oposto gama, assim, podemos dizer que seno de alfa sobre A vai ser igual a seno de beta sobre B, e vai ser igual a seno de gama
sobre C, né? Não se esquecer que é um ângulo com o seu lado oposto e outro ângulo com o seu lado oposto e outro ângulo com o seu lado oposto. Para este caso aqui, nós queremos determinar essa distância aqui que chamamos de D. Então, o seu oposto é este aqui, que é 30. Vamos dizer aqui seno de 30 sobre D vai ser igual. O lado conhecido é este aqui, o seu oposto é este, que é 120, já dissemos. Vai ser igual então a seno de 120 graus, aqui graus, sobre o seu oposto que é L. E continuando aqui, podemos inverter isso porque nós queremos na verdade é o D. Então teremos aqui D sobre o seno de 30 passa aqui para baixo, seno de 30 cá entre nós sabemos que é 1 sobre 2, então igual, isso aqui também invertemos, não é? Se invertemos aqui temos que inverter este lado também, então teremos aqui L sobre seno de 120, podem fazer na máquina, mas é o mesmo que seno de 60, então isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, então este passa, multiplica, teríamos aqui D é igual a L vezes 1 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2 e este vai multiplicar pelo seu inverso este numerador e teríamos aqui D que vai ser igual a L sobre raiz de 3 seria o resultado final. Então racionalizando isso seria igual a raiz de 3 sobre 3L. Então nosso D é raiz de 3 sobre 3L. Então a nossa força aqui, o F vai ser igual a K vezes Q maiúsculo, Q minúsculo sobre D ao quadrado. Nosso D já dissemos que é raiz de 3 sobre 3L ao quadrado. E continuando aqui, nosso FQQ vai ser igual a K vezes, aqui traço de fração, Q maiúsculo, Q minúsculo, e isto ao quadrado. Aqui o quadrado tem que estar fora, não é? O quadrado foi uma falha, o quadrado tem que estar fora porque a distância ao quadrado, o quadrado tem que estar fora. Então isto ao quadrado vai ser, o primeiro raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, então 3 ao quadrado vai dar 9, então sobre 9 vezes L ao quadrado, então L ao quadrado, aqui era 1, então aqui ficamos com L ao quadrado. E continuando, o 9 passa para cima, então teremos aqui K vezes 9Q sobre 3L ao quadrado. Então 9 dividido por 3 vai dar 3, então ficaria aqui com 3K Q sobre L ao quadrado. Então temos aqui a força FQQ, não é esta aqui. Agora já temos a força resultante FQQR e temos FQQ, e temos aqui a nossa força FQQ e a FQQR, e para que haja equilíbrio essa força aqui tem que ser igual a esta força aqui, não é? Porque elas têm sentidos contrários, então devem ser iguais, de tal maneira que haja aqui equilíbrio. Então continuando com o cálculo aqui teríamos FQQR tem que ser igual a FQQ e isto vai ser raiz de 3, vemos aqui que o FQQR é este, então raiz de 3 vezes K vezes Q ao quadrado sobre L ao quadrado vai ter que ser igual a FQQ, que é este aqui, 3K Q sobre L também ao quadrado. Então aqui já podemos ir simplificando o K, tiramos o K, tiramos L ao quadrado, tiramos L ao quadrado, tiramos esse Q com um dos Q's aqui, e continuando aqui teríamos raiz de 3 vezes, só nos restou aqui Q maiúsculo, vai ser igual, aqui só nos restou 3Q minúsculo, então 3Q minúsculo. Então, como nós dissemos, queremos o Q minúsculo em função de Q maiúsculo,
Então vamos isolar o Q minúsculo. Então esse passa, divide, teremos aqui Q é igual a raiz de 3 sobre 3 Q maiúsculo. Então já temos aqui a resposta do nosso exercício. Primeiro é que quanto ao sinal, o Q vai ter sinal contrário das cargas restantes, e quanto ao valor, o Q vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 vezes Q maiúsculo. Então espero ter ajudado. No caso de não terem entendido, podem colocar aí nos comentários vossas dúvidas. Não se esqueçam também de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, e deixarem os vossos likes, subscrever-se no canal no caso de não estarem inscritos, e até o próximo vídeo.